Quer dizer que agora, então, a Advocacia Geral da União resolveu atuar como advogada privada de sites bolsonaristas? Que momento lindo da história. Olha aqui, a gente poderia fazer um país bom. Assim, ficam esses críticos idiotas aí, esses Reinaldo Azevedo da vida. Mas o Brasil tá uma maravilha. O Brasil tá bom para danar. Né? Por isso que esses tontos ficam aí, mas o Brasil tá uma maravilha. Mas não tá. Vamos falar, vai lá. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que a Corte investigue a ação da Advocacia Geral da União de pedir ao Supremo que suspenda o bloqueio de contas de perfis de aliados do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O subprocurador Lucas Rocha Furtado questiona se a medida visou atender ao interesse público ou se, ao contrário, destinou-se unicamente a atender a um interesse particular do presidente da República. Em caso de uso indevido da máquina pública, o procurador defende a adoção das medidas cabíveis contra os responsáveis. O Supremo deve analisar a ação nos próximos dias e o ministro Edson Fachin é o relator dessa ação. A AGU argumenta que a decisão de tirar os perfis do ar fere a liberdade de expressão. Estão com as contas suspensas o ex-deputado Roberto Jefferson, o blogueiro Alan dos Santos e a ativista Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sarah Winter, entre outros investigados no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Olha, é uma vergonha isso, mas uma vergonha tão inominável que a Advocacia Geral da União, como o nome diz, faz advocacia do quê? Dos órgãos que pertencem à União. A Sarah Winter pertence à União? O Alan dos Santos pertence à União? O Roberto Jefferson pertence à União? Eu diria, de certo modo, ele pertenceu algum tempo, temporariamente, quando ele estava na cadeia. A Sara também. Estava sob a guarda da União. Mas pertencer à União, não. Isso é um escracho. É usar dinheiro público em defesa de privados. Essas pessoas têm que responder por isso. Já basta que a AGU, lembre-se que a AGU, ela entrou com habeas corpus em favor do Weintraub, lembra-se disso? Habeas corpus preventivo. Que também nunca se viu. Agora, já era incabível, mas o cara era ministro, vá lá. Mas não era ela que deveria entrar com habeas corpus. Agora, vai entrar em favor de privados? Com dinheiro público? O que a oposição pensa fazer? Deputados de oposição também criticaram a AGU. Reinaldo, Carlos Zaratini, do PT, por exemplo, classificou a ação como totalmente equivocada e disse que a assinatura de Bolsonaro na peça tem um peso simbólico e revela a utilização do órgão com finalidade política. Já Alessandro Molon, do PSB, escreveu que usar a AGU para defender os amigos do presidente em vez de interesses da União é o cúmulo da instrumentalização. Orlando Silva, do PCdoB, diz que a AGU representa a União e não tem por missão institucional advogar para o grupo político do presidente. É ilegal. É absolutamente ilegal. Aliás, os ministros do Supremo estranharam. Vamos lá. Sim, a ação da AGU não foi muito bem recebida não, Reinaldo, na corte. O jornal O Globo ouviu alguns dos ministros sob anonimato e todos disseram que a atitude foi inusitada e que não deve prosperar. Um dos magistrados chegou a classificar o caso como um vexame jurídico. Outros juristas ouvidos pela reportagem também criticaram a AGU. Para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, por exemplo, a medida representa desvirtuamento total do Estado Democrático de Direito. Desvirtuamento total e tem que entrar com ação por crime de responsabilidade. Perderam completamente a vergonha. Não, o Bolsonaro está querendo. O Bolsonaro agora ele resolveu fazer aceno para o centro. Ele resolveu se descolar um pouco da extrema-direita. Né? Porque ele viu que naquele rumo ele estava mal. Aí ele resolveu puxar o saco
Ele resolveu puxar o saco dos extremistas e autorizou uma miséria como essa. Um troço absurdo como esse. Um despropósito como esse. Eu imagino se fosse na época do governo do PT, a Advocacia Geral da União, na época do Lula, entrar com uma ação para proteger seus sindicatos, diretórios estudantis, ou seus militantes nas redes sociais, no meu caso. Vocês já imaginaram? A Advocacia Geral da União está entrando em favor de uma senhora que organizou manifestações claramente fascistoides e que comandou a chuva de rojões e fogos de artifício contra o Supremo. Né? Esse tipo de delinquência. Vejam as delinquências a que se vão dando setores da elite brasileira. Reinaldo, e a gente falava que esse caso foi sorteado para o ministro Edson Fachin por causa do recesso do judiciário. O ministro enviou o caso à presidência, o recesso vai até o dia 31, sexta-feira dessa semana. Sim. E aí, se o Toffoli até lá não decidir nada, então aí vai para o Edson Fachin. Me parece que não tem muita dúvida sobre que decisão vai ser tomada aí.